Un momento. ¿Me confirman si pueden ver una diapositiva? Yo estoy viendo pantalla. Dice abrir la aplicación de Zoom. Ah, ok. Ok, listo, ahora sí. Bueno, buenos días, buen día. Mi nombre es Sofía Daza y nos está acompañando Aipani el día de hoy. Yo seré la moderadora de la sesión que tenemos ahora y Aipani la monitora. Les recuerdo el tiempo que tienen para sus ponencias, que serían de 20 minutos para su presentación y luego 5 minutos adicionales para el tiempo de preguntas. Si deciden tomarse estos 5 minutos para seguir con su presentación, tengan en cuenta que ya no va a ser posible permitirles este tiempo de preguntas. ¿Ok? Aivani se va a encargar de monitorear los tiempos y les vamos a estar avisando cuando les falten 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la profesora María Eugenia López con su ponencia Programa de Alfabetización Académica, Lectura, Escritura y Oralidad mientras se enseña y se aprende. Entonces les cedo el espacio a la profesora. Ok, vamos a presentar entonces pantalla. Un segundito. Antes funcionó, así que ahora también tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos. ¿Se escucha bien y se ve correctamente? Se escucha bien y se ve listo, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en esta ponencia voy a presentar y representar el programa de alfabetización académica, lectura, escritura y oralidad mientras se enseña y se aprende, conocido entre casa como PRA, y pertenece a la Facultad de Educación y Salud, la FES, de la Universidad Provincial de Córdoba, y la presentación va a ser realizada desde la mirada de los integrantes de este programa, algunos de los cuales en una etapa previa eran estudiantes de esta facultad y lo convirtieron en objeto de indagación en su trabajo final de licenciatura. Pensamos que el conocimiento debe reconocerse como situado sociohistórica y geográficamente. Desde una perspectiva cualitativa, se construye en y con los sujetos, tematizando y cartografiando sus prácticas. Se entiende que ese conocimiento es de interés de esos sujetos e interesado, motorizado, es decir, por intereses variados, más o menos individuales o colectivos, como hemos escuchado de Virginia Zavala y Judith Kalman en estos 2 días anteriores. Y esto es así con intención de distanciamiento para una mayor objetivación, pero sabiendo que ese conocimiento está tensionado por posiciones subjetivas donde lo ideológico, claro, ocupa un lugar. En coherencia con la idea de que todo conocimiento denso en sus significados habla de un territorio, de unos sujetos, de sus posiciones objetivas y subjetivas, las relaciones, especialmente las relaciones de poder y de saber, o las relaciones con el poder y con el saber, como hablan Foucault y Charlotte, presentaremos el PRA en esas coordenadas. ¿Dónde estamos? Ahora vamos a presentar el... espera. Vamos a ver si se presenta el video para que conozcan situadamente esto que decía antes. Ahí va. Y ahí nos vamos acercando del espacio a la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, donde se encuentra la Facultad de Educación y Salud, Dr. Domingo Cabret, perteneciente a la Universidad Provincial de Córdoba. En la
actualidad, mientras siguen viendo cómo llegamos ahí, a ubicarnos y a invitarlas en algún otro momento a un congreso aquí, a ustedes que están allí. En la actualidad el programa se ancla en la Secretaría Académica de la Facultad de Educación y Salud, la FES, de la Universidad Provincial de Córdoba, y está integrado por 5 docentes que tenemos asignadas, yo soy una de ellas, entre 4 y 5 horas semanales para este programa. 4 adscriptas ad honorem, y además el equipo tiene una línea de investigación de la que se desprende del programa, a la cual se suman 5 docentes más y 2 estudiantes. No es mejor contar esas condiciones en las que el programa se despliega para entender o dimensionar la magnitud de la tarea con esa escasa dedicación horaria que podemos tener al mismo, ¿no? Históricamente el equipo ha sido, pluridisciplinar, con permanente intención de representatividad de las disciplinas en las que forma esta facultad. Los integrantes somos, por lo tanto, yo soy pedagoga, tenemos 2 profesoras de educación especial, un psicopedagogo y una psicomotricista. Esos somos los 5 profes rentados, ¿no? Con estas 4 o 5 horas de dedicación. Actualmente, además, se sumaron 4 adscriptas que son ad honorem, una pedagoga social, una profesora de educación especial y 2 psicopedagogas. Allí ya tenemos representadas las 4 carreras de grado que se forman en esta facultad. Y el equipo de escritura acompañada suma una profesora de lengua y literatura y comunicadora social y además psicopedagogas, otra profe de lengua y literatura y profe de educación especial. Y además 2 estudiantes, una de ellas de psicopedagogía y otra de educación especial. ¿Por qué este nombre? Este largo nombre, Programa de Alfabetización Académica, Lectura, Escritura y Oralidad mientras se enseña y se aprende. En el mientras, en esa palabrita que forma parte del título del programa, está la mayor de las batallas. No nos toca, dicen los profes, eso es de la secundaria. Para eso tienen un taller específico en primer año. Pierdo tiempo para desarrollar los contenidos y me pongo a enseñar a leer, escribir o hablar en mi materia. Si no sabe escribir, es problema del estudiante que lo resuelva. Otra cosa más de la que nos debemos encargar. Esas son expresiones recogidas en los pasillos de nuestra querida facultad y creo que no es algo extraño en los contextos universitarios, ¿no? Veo los gestos ahí de que se sienten identificadas. Nuestra fuerza, entonces, se concentra principalmente en el cambio de las disposiciones subjetivas subyacentes a esas expresiones, poner en tensión las posiciones ideológicas, las creencias como sistemas de interpretación que permanecen implícitas y tienen un fuerte poder performativo, el reconocimiento de los saberes de los que disponen como sujetos letrados, con formación académica que implicó atravesar por prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas, identificar las múltiples funciones de la escritura y entre ellas la función epistémica. Desde ahí, una vez que hayamos sorteado esa batalla de modificar las disposiciones subjetivas y objetivas, la formación para apropiarse de otros saberes específicos en torno a los géneros y su enseñanza, o la invitación y acompañamiento para la propia escritura como docentes, es la segunda etapa de nuestra tarea. Un poco de historia. El programa nace formalmente en 2018, a través de una resolución de Canal que lo legitima como tal, pero el germen es previo. Se asienta en un proyecto de investigación a acción participativa de 2016, en que estaba integrado por parte de los que hemos visto en las fotos, en ese videito que pasé, que veníamos investigando y enseñando en torno a las prácticas discursivas, pero especialmente en los niveles obligatorios del sistema educativo, e integrábamos la Red Latinoamericana de Alfabetización fundada por Emilia Ferreiro, ya en los años 90. Se sumaron docentes preocupados por los modos en que las prácticas discursivas tenían lugar en la formación de grado, a través de una doble vía de acceso. ¿Cómo se aprenden y cómo se enseñan esas prácticas? La resolución de Canal convocó especialmente a docentes del campo formativo de las prácticas profesionalizantes de las 4 carreras de grado que ya anticipé: la licenciatura en psicopedagogía, la licenciatura en psicomotricidad, en pedagogía social y el profesorado universitario de educación especial. Dado que ese campo, el campo de las prácticas profesionalizantes, tiene un lugar clave en el diseño curricular de la formación, porque articulan del primer al último año de la carrera todas las unidades curriculares que son transversales a la formación general y específica. Entonces, en cada año del plan tiene una unidad curricular de prácticas con esta fuerza articuladora
horizontal. ¿Desde dónde y para qué hacemos esto? A partir de aquella investigación se confirmaron algunos supuestos iniciales. Uno, la necesidad de producción de conocimiento local, situado, y de orientaciones para el trabajo en las aulas en torno a lo que se leía y escribía y de qué manera en el campo de la práctica profesionalizante. En algunas colegas ya preexistía la preocupación y anunciaban demandas explícitas. En otras, empezaba a percibirse y configurarse la necesidad y en algunos casos persistía como demanda implícita, tomando la categoría de Erving Goffman, perceptible en comportamientos, en gestos, en expresiones ante lo que se iba indagando y construyendo como propuesta de enseñanza derivada. Pero más allá de un origen vinculado a las unidades curriculares del campo de la práctica, desde aquel momento se articularon acciones en torno a las prácticas de enseñanza en general, en todas las unidades curriculares que componen los planes de estudio. Otro supuesto que confirmábamos ya en aquel proyecto de 2016 es que junto a los pares docentes adquiere centralidad la tarea docente para la alfabetización académica, siguiendo a Carlino y Gisiolem en aquel momento. De ello se derivarían entonces a acciones de formación y acompañamiento a los colegas docentes, en tanto se entiende que en cada aula universitaria, donde debe enseñarse la especificidad que asumen las prácticas involucradas en la cultura letrada y especialmente en las culturas disciplinares. Para orientar este trabajo, el recorrido histórico nos fue llevando de Carlino a la perspectiva de la alfabetización disciplinaria y profesional con Navarro, Parodi, Cisneros, Jiménez, y podríamos seguir enunciando, ¿no? Escribir a través del currículum con Beiserman y los otros colegas desde esa perspectiva, sin por eso abandonar los conceptos que seguían siendo y siguen siendo hasta el día de hoy estructurantes de aquellos primeros estudios. Finalmente, encontramos en los nuevos estudios de literacidad y la mirada específica sobre literacidades académicas con Lea Street y con Lillis, posibilidades de articular nuestras posiciones sobre el mundo social y las culturas, sobre la mirada sobre las prácticas sociales. Entre ellas, entre las que ingresan la lectura, la escritura, la oralidad académica, la enseñanza y el aprendizaje de profesiones en contextos altamente institucionalizados en el entramado social, político, cultural de cada tiempo y lugar. Dicho de otra manera, los aportes de los estudios sobre alfabetización académica, escribir a través del currículum, alfabetización disciplinaria y profesional y sobre literacidades académicas nos ayudan a pensar cómo enseñar las particularidades de la escritura, la lectura y la oralidad en las carreras de grado. Esas lecturas muestran el proceso de estudio e inscripción de nuestro equipo en los saberes disponibles en el campo, sosteniendo los valiosos aportes de cada perspectiva, no con una posición ecléctica, sino como síntesis potente articulada, tal como viene estudiando Federico Navarro, de diversas dimensiones de análisis e intervención. ¿Qué hacemos? Bueno, existen numerosos estudios, muchos de ellos radicados allí, en su país, en la bella Colombia, destinadas a mirar cómo se aborda esto en las universidades latinoamericanas y encontrar la propuesta de muchos centros de escritura universitarios, remarcando que en general los programas y centros de escritura tienen como eje el acompañamiento al estudiantado. Y ahí, si bien ahí nos parecemos en algunas estrategias, nuestro foco fundamentalmente está en acompañar, como ya fundamenté antes, a los docentes, para que sean ellos quienes desde sus saberes y los nuevos que adquieran en formación con nosotros puedan acompañar al estudiantado. Entonces, esto es lo que hacemos. Hay una serie de estrategias relativas a las mediaciones que implican el enseñar y el aprender, por lo tanto están estos procesos de formación más generales, más locales, mediados por tecnologías, como pares sentándonos a trabajar y generar planificaciones con los docentes, estando en las aulas en pares de enseñanza, asesoramiento técnico, análisis de los programas, que es una tarea que estamos focalizando actualmente. Pero también hay estrategias de producción de conocimiento desde la investigación, y esto es la línea de escritura acompañada que comentaba anteriormente, que venimos desarrollando proyectos desde 2016, pero además de conocimiento inmediato, aquel que permite la intervención más focal y más puntual en la inmediatez de la producción de conocimiento, ¿sí? Y no solamente producimos conocimiento, sino que acompañamos a otros a que lo produzcan y por eso acompañamos trabajos finales de licenciatura. Llevamos 35 trabajos acompañados desde esta línea.
Aquí tienen el recorrido hecho desde 2016, los temas que hemos estado investigando hasta el momento. Actualmente el proyecto se enfatiza o focaliza en la IA generativa y las prácticas de uso del estudiantado de la IA generativa. Seguimos en estas, ¿qué hacemos? Tenemos acciones o estrategias relativas a la divulgación de los saberes que vamos produciendo. Entonces, generamos materiales, generamos espacios de divulgación como el canal de YouTube, el Instagram, el aula virtual. Y cada vez, bueno, vamos creciendo en ello también, porque, por ejemplo, en un primer momento el aula virtual no era más que una biblioteca desordenada de archivos, ¿no? Esto que uno podría tener aquí detrás y va poniendo, esto te sirve, esto te sirve, esto te sirve. Y entendemos que debemos generar otra lógica del intercambio y del trabajo en torno al conocimiento producido, que es vastísimo. Y entonces estamos trabajando en la reconstrucción de esa biblioteca del aula virtual con una cripta. Acciones referentes a la evaluación y a la construcción de redes. Actualmente están haciendo la red ILEO, la red de docentes e investigadores que se ocupan en el nivel superior de la lectura, la escritura y la oralidad, considerando lo que en nuestra provincia está, y en nuestro país en general, está fuertemente demarcado como de dos tipos de instituciones en el nivel superior, las universidades y los institutos superiores de formación docente y técnica, que no tienen en su métier, en su identidad, la investigación, la extensión y la producción escrita de su propio conocimiento y la divulgación. Entonces nos interesa como apuesta política y ética el poner en valor ese saber producido en aula, ese saber producido por los docentes de institutos superiores, que son también el germen del cual nace la Universidad Provincial de Córdoba. Para ir cerrando, yo les decía que un grupo de estudiantes que hoy son adscriptas, o sea, ya se graduaron, son adscriptas de nuestro programa, sintieron curiosidad por conocer un poco de qué se trataba este programa, y encontraron en su indagación que está disponible, sí, ya voy a ir cerrando, gracias chicas, en esta indagación que está disponible en la web, en el repositorio del programa, encontraron algunas notas de identidad que me interesa remarcar y que también da orgullo que lo encuentre. Un otro que encuentre en las prácticas aquello que intenta vivir en los modos de intervención. Ellas decían en un principio, decían cuando hablaban del programa lectura, escritura y oralidad, mientras se enseñe, se aprende. Y en esa coma, en ese equívoco, hay una premisa, que es en la que creemos fervientemente nosotras, que mientras vamos enseñando también estamos aprendiendo, aunque el programa dice mientras se enseña y se aprende. Por otro lado, remarcaron en su indagación la apertura y la receptividad a ideas. Todos somos capaces de producir algo en torno a la lectura y la escritura y la oralidad porque somos usuarios de la lengua. Somos sujetos, ¿no?, de la cultura letrada. La invención permanente, la horizontalidad como modo de trabajo, que se da en una distribución de roles simbólica, pero también material. También, digamos, de las jerarquías que yo soy la secretaria académica de esa facultad, sin embargo, no ocupo el rol de directora del proyecto de investigación en cada oportunidad. Vamos rotando en los roles para que otros aprendan lo que implica dirigir un trabajo de investigación, por ejemplo. Entonces, la jerarquía ocupa un lugar realmente de menor importancia al interior del programa, porque lo que nos interesa es construir desde esa orientalización. Llegar y querer quedarse. Eso nos viene pasando con los adscriptos. Los que llegan como ayudantes se quedan luego como adscriptos y siguen viniendo a pesar de la escasez de recursos. Trabajar entre disciplinas con otros, es una nota clave de identidad. Hasta que lo logremos, que cada profe enseñe en su disciplina, no abandonamos a los estudiantes. Entonces, estas pibas, estas niñas, estas jóvenes, estas actuales graduadas psicopedagogas, en su momento dijeron, che, los chicos siguen con dificultades para generar los textos que les piden los profes, siguen con miedo y con dificultades para organizar la exposición oral en las instancias de evaluación, particularmente los exámenes finales. ¿Cómo hacemos? Entonces generamos un programa con ellas lo idearon, de tutores pares, donde ellas más avanzadas se ponían a la par de sus pares estudiantes para acompañarlas. Y ahí cierro.
Desde el inicio, la preocupación no es exclusivamente didáctica, sino fundamentalmente política y ética, en tanto se asume como premisa que el ingreso a una comunidad disciplinar requiere de un conjunto de dispositivos que pongan a disposición de los estudiantes los saberes necesarios y se acompañe para su apropiación. Todo ello se configura como una condición para una efectiva democratización en el acceso, la permanencia y la graduación del estudiantado en las universidades. Ingresar a una comunidad disciplinar es ingresar a una comunidad discursiva, en tanto cada disciplina o profesión construye modos específicos de construir y comunicar conocimiento, lo cual incluye al menos ciertos géneros y vocabulario específico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, tiene 6 minutos. Ok. Como le quedó un minuto, vamos a dar 6 minutos de preguntas. Para quien desee hacer una pregunta, por favor, reacciona con la manita hacia arriba de que te permite colocar Zoom y vamos dando paso a las preguntas. Bueno, yo podría, bueno, sí. Andresa, sí. Olá, boa tarde. Sou brasileira. Será que dá para falar português? Não. Eu prefere espanhol. No, Sim. pero entiendo. Sim? Ah, que bom. Vou falar devagar, que aí eu acho que não atrapalha a outra língua. A professora Maria Eugênia, disse ao final da apresentação dela sobre o auxílio de alguns alunos, como alunos mais experientes, auxiliando outros alunos. E o contexto da minha apresentação, da minha pesquisa é o mesmo. Então, eu fiquei curiosa e gostaria de perguntar qual é a formação que esses alunos mais experientes recebem do programa para poder auxiliar os outros alunos. Como que vocês fazem essa dinâmica? É só pela experiência prévia que eles têm de escrever ou de produzir textos? Ou eles passam por alguma formação específica? Bueno, gracias por tu pregunta y me va a interesar realmente muchísimo escucharte luego en tu presentación. La dinámica del programa en general, vuelvo a insistir en esto, son 4 o 5 horas que tenemos asignadas para la actividad. Entonces distribuimos la jornada de trabajo en espacios de formación interna y espacios de producción bifurcada en cuántas personas somos en distintas acciones para que toda esta diversidad de estrategias que llevamos adelante tengan lugar. Ese espacio de formación interna tiene que ver a veces con lecturas compartidas y revisadas en ese momento y por lo cual generamos después o un saber acumulado o un nuevo texto o una nueva propuesta para el estudiantado, para los docentes o que se termina produciendo una placa para Instagram, porque también está siendo un canal que está siendo muy visitado y al cual recurren para consejos, ¿no? Sobre escritura, particularmente sobre escritura académica, más que consejos sobre lectura y oralidad. Para esos vienen al encuentro presencial. Entonces, tenemos esos espacios. Por otro lado, digamos, de esas lecturas compartidas. Por otro lado, se han formado con nosotros en tanto las hemos dirigido en su trabajo final de licenciatura, en un dispositivo. Allí está, creo, compartiendo la presencia aquí en la sala Claudia Rodríguez, que es miembro de la línea de investigación y ha sido directora también de este equipo particularmente. Entonces, mientras acompañamos la escritura académica de su trabajo final de licenciatura, vamos trabajando con pautas generales de la escritura académica, ¿no es cierto? Se fue incrementando ese saber desde allí. Por otro lado, en un diagnóstico que hacemos nosotros para detectar cuáles son las demandas, vamos clasificando. Las demandas son en relación a la oralidad, entonces buscamos materiales propios o ajenos sobre oralidad y trabajamos con ellas en torno a qué implicar y acompañar la oralidad para las instancias de examen final. Entonces, trabajamos sobre la construcción de un guión, trabajamos sobre lo que esté implicado en la demanda del modo que es explicitada, y ellas generan luego el espacio de encuentro con las estudiantes.
¿sí? Entonces, en función de esas demandas recogidas, generamos instancias específicas de formación en torno a ello. Otras tienen que ver con las búsquedas personales y ponerlas a disposición del equipo y decir, bueno, podemos ir por ahí, nos parece que esto viene bien. En esta capacidad, digamos, alta receptividad que tenemos como programa, es un camino muy, muy apropiado por las estudiantes y por las adscriptas ahora. Pero al mismo tiempo, además de hacer esta propuesta específica de la lectura y la escritura y la oralidad académica, esas son psicopedagogas ya. Entonces, su asunto es el aprendizaje. Entonces ahí van aportando desde esos saberes específicos de cómo acompañar al otro en su proceso de aprender y vamos a hacer esa síntesis entre el aprender en términos más generales con el aprender a leer, escribir u oralizar en la academia. No sé si te respondo. Además hacemos talleres y están disponibles en YouTube, por ejemplo, aquellos que son filmados. Entonces hay esa biblioteca disponible para que uno se siga formando más allá del tiempo de encuentro. Bueno, muchas gracias. Ya se acabó el tiempo de preguntas. Muchísimas gracias por su ponencia, por la pregunta realizada, por su respuesta. Agradecemos mucho. Bueno, ahora vamos a pasar con la profe Andresa, con la ponencia, y me disculpa mi portugués, a tutoria no apoio a escrita no ensino superior, a experiência de um laboratório de letramento acadêmico na produção do gênero TQI 2. Entonces, damos el espacio para que pueda compartir su pantalla. Só colocar aqui para compartilhar só um momentinho. Tá dando para ver minha tela? Se congeló su video. Eu comecei a compartilhar a tela, a internet caiu. Deixa eu tentar de novo, só um momentinho. Tá dando para ver? Sim? Ah, que bom. Qualquer coisa, se eu ver que tá instável, eu fecho minha câmera, que aí eu acho que funciona melhor. Bom, como a Sofia me apresentou, eu sou Andressa Vijagra, eu sou atualmente doutoranda da Universidade de São Paulo. Eu trouxe para essa apresentação de hoje uma partezinha dos resultados que eu obtive na minha pesquisa de mestrado pela mesma universidade. Então, a tutoria no apoio à escrita no ensino superior, experiência de laboratório de letramento acadêmico na produção do gênero TGI 2, que eu vou explicar o que é esse gênero, que é uma especificidade aqui da nossa universidade. E eu sou orientada pela professora doutora Eliane Lousada. Opa, tá passando aí para vocês? Normal? Sim? Não? Ai, será que travou de novo? Tá passando os slides? Sim ou não? Sim? Ah, ótimo. Bom, o plano da apresentação, então, eu vou começar falando um pouco sobre a justificativa, da pesquisa e os objetivos, e o objetivo para a apresentação de hoje, um pouquinho do contexto de pesquisa, referencial teórico que norteia a minha pesquisa que norteou a minha pesquisa de mestrado, um pouquinho da metodologia, falar um pouco sobre o que é esse gênero TGI 2, e falar sobre uma produção escrita de uma aluna e as considerações finais. Bom, minha pesquisa, ela se justifica um pouco parecido pelo que eu pude compreender pela o que a professora Maria Eugênia estava falando antes.
Os alunos eles chegam na universidade, pelo menos no contexto brasileiro e no contexto da USP, com dificuldades de produzirem textos específicos da graduação. Então, eles vêm com uma experiência prévia de textos, do ensino básico. Quando eles chegam na universidade, eles são cobrados a escreverem e produzirem esses textos. No entanto, algumas disciplinas não ensinam, os professores muitas vezes não ensinam como produzir esses textos, esses gêneros, mas o desempenho deles é medido também pela produção desses gêneros textuais. É, E diante disso, então, a gente tá. O objetivo dessa apresentação é justamente apresentar um pouquinho da pesquisa que investiga a influência das tutorias do Laboratório de Letramento Acadêmico da USP, que a gente chama de LAC, né? O outro era o PRAT, acho que era isso, né? Da outra professora. Aqui é o nosso, é o LAC. E como que uma tutoria, nesse contexto, ajuda na produção escrita de alguns gêneros, né? Na minha pesquisa a gente olhou 3 gêneros, aqui eu trouxe uma aluna de um gênero para a gente ter uma visão de como é isso aqui no Brasil, no contexto da USP. Bom, falando um pouco do nosso contexto. O Laboratório de Letramento Acadêmico ele foi criado em 2011 por 2 professoras da USP, a professora Marília Mendes Ferreira e a minha orientadora, a professora Eliane Lousada. E ele tem o objetivo de difundir o letramento acadêmico na universidade, proporcionando ferramentas que possam ajudar os alunos a desenvolver a leitura e a escrita dentro desse contexto universitário. Dentre outras coisas, o laboratório ele oferece workshops, oficinas, cursos, palestras para alunos da graduação e da pós-graduação. E principalmente nossa principal ação hoje são as tutorias individuais, que é aonde justamente a minha pesquisa está inserida. Bom, e o que são essas tutorias, então? São sessões online. Depois da pandemia, a gente adotou as tutorias apenas online, então elas não são mais presenciais. Elas duram em média de 30 a 45 minutos, então feitas pelo Zoom ou pelo Meet. E elas são conduzidas por 1 ou 2 monitores. E essas tutorias elas tratam de assuntos desde os mais gerais da produção de um texto até aqueles mais específicos. Então, sei lá, escolha de um verbo para definir um objetivo de um projeto de pesquisa. Então, vai desde uma coisa bem específica até uma coisa mais geral, do tipo, quero entender como posso submeter o meu projeto de pesquisa para ganhar uma bolsa de uma agência que financia os estudos e a pesquisa. Pera, deixa eu. E aí, é importante eu acrescentar aqui que quem são esses alunos, o que esses alunos buscam? Então, a gente percebeu também com a pesquisa que eles buscam geralmente uma resposta imediata para os problemas, os obstáculos que eles enfrentam na produção textual. E por conta disso, o monitor tutor ele precisa se adaptar, ele precisa adaptar o agir dele na interação com o aluno para dar conta desse imediatismo que o aluno procura, né? Então, geralmente, os alunos que nós temos hoje que são monitores, tutores do laboratório, são outros alunos mais experientes que passaram por uma formação seguindo os moldes do Writing Center dos Estados Unidos, e aí eles conseguem poder ajudar, auxiliar os alunos da graduação. Mas nós também atuamos na pós-graduação, e aí são mestrandos e doutorandos que fazem esses atendimentos, não é nenhum professor da universidade. Bom, falando rapidamente do referencial teórico que segui na minha pesquisa, e que também é o que baseia essa apresentação, a gente se baseia no interacionismo sociodiscursivo, que é chamado de ISD, principalmente nas noções de modelo de análise textual, que foi o que nós usamos para analisar os textos, modelo didático também, para poder ver as características ensináveis de determinado gênero, e também as questões vigotskianas de zona de desenvolvimento proximal, etc.
Além disso, o que a gente buscou ver na pesquisa foi o desenvolvimento das capacidades de linguagens, capacidades de ação, linguística e linguísticas discursivas, que também são conceitos trazidos do ISD. E aqui eu trouxe hoje um pouquinho da comparação entre as capacidades de linguagem mobilizadas por uma aluna antes da tutoria no laboratório e depois para ver o que mudou aí com a tutoria. Além disso, a gente também se baseia nos gestos didáticos propostos pelo Schneuvely, também do ISD, na noção de letramento acadêmico, principalmente baseado nas ideias do Brian Street, né? E entendendo que o letramento acadêmico ele é uma prática social, ele não é um conjunto de estratégias textuais que alguém aprende e aí ele é capaz de escrever qualquer coisa no contexto acadêmico, mas que essas práticas sociais elas vão variar aí de acordo com o contexto, com a cultura e com o gênero textual, que é muito importante também. É, Bom, como que foi então um pouquinho da metodologia da pesquisa? A gente elaborou um modelo didático dos gêneros estudados durante a pesquisa de mestrado, e a partir dessas características ensináveis, a gente pegou gêneros escritos, pegamos bancos de dados que tinham esses gêneros escritos e uma literatura especializada para ver o que que se espera de um gênero como esse, nesse contexto, para depois poder comparar, então, a produção inicial da aluna com a produção após o atendimento, após a tutoria baseado, como eu disse, no modelo de análise textual do ISD. E aqui tem uma coisa que eu trouxe, os gestos didáticos, eles não vão aparecer na minha apresentação hoje. No entanto, uma coisa que foi muito questionada durante a pesquisa e que a gente acha sempre importante trazer é que nós sabemos que tem muita influência e muita interação desse aluno no contexto universitário que não apenas é, a tutoria. Então, o que nós buscamos fazer? Nós gravamos essas tutorias, nós transcrevemos essas tutorias e nós só analisamos as mudanças textuais que vieram a partir de uma discussão entre o monitor tutor e o aluno, que eram justamente o que a gente poderia dizer que veio uma mudança que veio da tutoria. Então, a gente só analisou essas mudanças no texto. E aí, partindo então para o que eu trouxe hoje para a gente dar uma olhada. É uma aluna de graduação em letras, português e inglês, que também fazia licenciatura, para poder ser professora, né? Fazer licenciatura. Foi uma tutoria de 42 minutos. Ela usou o laboratório para discutir esse gênero textual, que é o TGI, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E ela fazia um TGI sobre um documento normativo institucional que existe aqui no Brasil, que determina como devem ser as disciplinas do ensino de língua portuguesa, por exemplo. E é isso que determina um livro didático, por exemplo. O livro didático tem que seguir esse documento normativo que é no âmbito federal, que serve para o Brasil todo. Ela estava analisando esse documento. Ok, obrigada. 10 minutos. E aí, nessa tutoria em específico, nós analisamos o primeiro capítulo do TGI dela, que ela iria entregar para o orientador. E esse trabalho, ele nasceu de uma disciplina que ela fez, que era Psicologia da Educação, dentro da licenciatura dela. E aí, falando um pouquinho do que é esse gênero TGI, o TGI ele é oferecido na Universidade de São Paulo como uma disciplina. Então, o aluno se inscreve, ele pode se inscrever em uma disciplina ou nas duas. Então, ele se inscreve em uma disciplina. Nessa primeira parte, ele faz um projeto de pesquisa, ele escreve um projeto de pesquisa, e depois ele pode se inscrever no TGI 2 para, de fato, também como disciplina, realizar essa pesquisa. Então, o TGI funciona como uma mini iniciação científica. É o primeiro contato que o aluno escolhe ter com a pesquisa dentro da universidade. Então, ele é como se fosse uma disciplina opcional. Então, só quem faz, quem tem o interesse, né, de depois fazer uma iniciação científica ou até mais tarde fazer um mestrado. E ele é, muitas vezes, uma porta de entrada, é o primeiro passo que o aluno dá para poder ingressar na pós-graduação depois. No caso da letras, ele tem até um caráter
tem mais peso, porque em algumas habilitações da letras é, não existe TCC no final do curso. Então, o aluno não precisa fazer um TCC. Mas muitos alunos escolhem fazer o TGI justamente para ter esse contato com a pesquisa dentro da graduação. Bom, aqui foi, eu vou passar rapidamente, mas só para vocês terem uma noção de como que é esse modelo didático, que são as características ensináveis que a gente vê, a gente analisa esse gênero de acordo com os níveis de análise textual, então, de produção, enunciador, destinatário, objetivo, local social. Tem também a infraestrutura geral do texto, né, que é subdividida em plano global dos conteúdos temáticos, tipos de discurso, e tem mais uma que eu não trouxe aqui, porque eu não trouxe a análise dela, mas são três partes, dividido, o texto pode ser analisado a partir dessas três partes. E aí, essas partes, elas estão relacionadas com as capacidades que o aluno precisa mobilizar para conseguir produzir esse texto. Então, as capacidades de ações, vou ler só essa primeira parte. Espera-se que o aluno se posicione enunciativamente nesse gênero, o TGI 2, levando em conta o destinatário. Então, para quem ele está escrevendo, aqui no caso dessa aluna, ela escrevia para o orientador, porque ela ainda estava no processo, de pesquisa ali no TGI 2. O local social onde ele é produzido, então a universidade, ela está dentro de um curso de graduação, ela está fazendo o primeiro passo dentro da pesquisa, e ela deveria expor os objetivos de uma pesquisa, formulando de forma adequada, etc, etc. Então, esse modelo didático ele foi feito para poder analisar o que a aluna já sabia antes e o que ela conseguiu alcançar, mobilizar de capacidades depois. Então, aqui tem as capacidades discursivas e as capacidades linguísticas discursivas, elas estavam atreladas ao terceiro nível de análise textual proposto pelo ISD. Que eu não coloquei aqui, eu coloquei mais só para a gente dar uma olhadinha, porque a ideia mesmo é mostrar o texto da aluna e mostrar o que mudou a partir da tutoria. Então, aqui eu tenho o primeiro excerto dela. Deixa eu trocar aqui, colocar mais para o lado para poder ver. Então, no lado esquerdo é a versão inicial e do lado direito é a versão pós-atendimento. Então, aqui ela dizia assim: essa era a parte, era da introdução do TGI dela, que se aproxima muito de uma monografia, tá? Então, talvez monografia seja um gênero mais próximo, não sei se existe TGI aí, eu acho que não. Então, monografia é um gênero mais próximo que esse gênero se aproximava. Então, era a parte de introdução. E aí ela coloca assim: o programa deve considerar a importância da produção final e também as condições de trabalho dos autores e editores. Se não houver tempo para reflexão, o índice de falha será muito grande. A versão pós-tutoria ficou desse jeito. O programa deve considerar a relevância da produção final e também as condições de trabalho dos autores e editores. Se não houver tempo para reflexão, é provável que haja um índice de falha. Uma das etapas da pesquisa pretende contemplar essa hipótese. E aí, por que que eu trouxe esse trecho, que eu acho que ele é bem ilustrativo? Em que sentido? A gente vê aí que ela trocou algumas palavras. 5 minutos, ok. Então, ela trocou, por exemplo, importância por relevância, mas é a escolha lexical, né? Mas o que é muito interessante aqui é que ela percebeu com a conversa durante a tutoria que ela não poderia fazer uma afirmação tão categórica na introdução, sendo que ela ia verificar uma hipótese que ela tinha. Então, ela trabalhava com isso, ela já trabalhava com isso, e ela tinha percebido algumas coisas. E a pesquisa dela era justamente investigar essas percepções que ela já tinha tido. No entanto, a discussão toda era. Tá, você tem essas percepções, mas a gente não pode afirmar se a gente ainda não foi olhar a fundo, se a gente não foi investigar, se a gente não fez a pesquisa. Então, aqui na introdução, isso precisa ser uma hipótese. É o que você quer verificar com a sua pesquisa. Você não pode afirmar isso antes de ter feito a pesquisa. Né? E além disso, ela também coloca um modalizador, né? Que é uma coisa que a gente também analisa dentro do modelo de análise textual, né? Ela troca, insere, na verdade, é provável que haja, pode haver um índice de falha, e aí ela coloca como uma hipótese mesmo. Eu não vou ler, mas aqui tem o trecho da tutoria em que isso é conversado com o monitor tutor. Aqui tem outras questões também, né, é, que mudam da versão inicial para a versão pós-atendimento, né? Então, por exemplo, aqui no Todavia, antes ela coloca:
Todavia, é inegável que o programa deveria estabelecer critérios próprios de avaliação, pá. Muitas categorias, muitas afirmações assim assertivas. Então, um livro único para todo o Brasil não é suficiente. Ela estava sempre com aquela experiência individual dela, porque ela usava aquele livro, ela trabalhava com aquilo, mas ela ainda não tinha feito a pesquisa para poder afirmar, ah, isso aqui não dá. E até mesmo se ela tivesse feito a pesquisa dela contemplaria um corpus, uma parte. Não teria como ela afirmar, por exemplo, que um livro único para todo o Brasil era uma afirmação muito genérica, muito ampla. Né? E aí ela foi mudando isso um pouco, né? Colocando modalizações epistêmicas, né? Então devemos considerar, poderia, deveria contemplar. Então esse seria o objetivo do PNLD, mas não é necessariamente isso que a gente encontra. Então aqui também são outras mudanças que ela fez no texto, aqui dentro dos mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos. Aqui eu trouxe só para ir sintetizando e finalizando minha apresentação, um pouco de como foi, então, o desenvolvimento das capacidades de linguagem dessa aluna após a tutoria. Como eu disse, nós analisamos apenas as mudanças que ficaram evidentes a partir do que foi conversado. Então, a gente viu que ela fez outras mudanças do texto antes que ela entregou, porque eles enviam por e-mail o texto para o monitor tutor poder ler e se preparar para o atendimento. E aí, especificamente, essa aluna e outras que faziam parte da pesquisa devolveram o texto tempo depois que elas fizeram as alterações que o monitor tutor foi conversando, indicando e sugerindo. Então, isso em branco é o que ela não mobilizava antes do atendimento. Esse é uma escala, uma gradação de cores. Então, quanto mais claro, o branco é o que ela não mobilizava mesmo. E o mais escuro, nem tem aqui, na verdade, mas é o que ela mobiliza totalmente, de acordo com aquele modelo de análise que eu mostrei antes, né? Então, por exemplo, aqui na parte de hipóteses, organizar os conteúdos da introdução de acordo com o problema, hipóteses, perguntas de pesquisa. Ela já conseguia mobilizar parcialmente isso, só que o que a gente percebe é que existe um desenvolvimento nessa capacidade de linguagem discursiva, porque ela consegue mudar algumas questões aí, compreender melhor o que é isso dentro do trabalho dela. Isso também, a hipótese, também diz respeito ao contexto de produção, porque ela vai se posicionar enunciativamente ali pensando para quem ela está escrevendo, pensando em que local social de qual local social ela escreve, né? E para quem ela escreve, lembrando que ela estava escrevendo para o orientador dela. Então aqui tem só uma síntese, assim, não vou mostrar todas os aspectos, né, para não ser muito longo, mas é essa ideia de que ela conseguiu avançar várias questões, vários aspectos dentro da escrita dela, que era um trabalho de umas 15 páginas, 20 páginas que ela tinha trazido para a tutoria. Bom, para finalizar, então, a gente percebe que a aluna demonstrou uma compreensão sobre as exigências dos textos acadêmicos, fazendo uso de modalizações, adotando uma postura mais analítica em relação à formulação da sua hipótese. Além disso, é, ela conseguiu ter uma visão mais clara sobre os próximos passos que ela teria que tomar ali na produção escrita dela e também na pesquisa, porque quando a gente pensa que o aluno, se a gente for partir de um ponto vigotskiano, digamos, a gente pensa que o aluno está escrevendo o trabalho, ele está fazendo já a pesquisa dele, né? A linguagem e o pensamento, eles estão ali imbricados. Então, como ela pensa a pesquisa é também parte da pesquisa que ela faz, né? E o que a gente percebeu também é que isso favoreceu muito a autorregulação dela. Apesar de eu não ter trazido aqui e ter analisado de uma maneira diferente, nós percebemos outras mudanças no texto dela que partiam de um pressuposto dessa sugestão que tinha sido dada na tutoria. Então, uma autorregulação do texto. E a experiência com o laboratório de letramento acadêmico, é legal mostrar isso, ela não acabou no TGI2. Essa aluna, ela voltou para o laboratório, tendo outras orientações com relação ao projeto de pesquisa para o mestrado, a prova de competências para o mestrado, a prova específica, né, da disciplina do mestrado. Então, além de tudo isso, a gente percebe que houve um impacto contínuo no suporte, o suporte oferecido trouxe um impacto contínuo na trajetória dela dentro da graduação até o final da graduação e almejando também a inserção na pós-graduação. Bom, era isso.
Agradeço a paciência. Espero que eu não tenha falado muito rápido e tenha dado para entender. E aqui estão minhas referências bibliográficas. E é isso. Estou aberta a dúvidas. Muito obrigada. Bueno, ahora pasemos al tiempo de preguntas. Se les dará 4 minutos porque tomó un minuto adicional. Entonces, quien quiera hacerle una pregunta, por favor, levanta la mano con las reacciones de Zoom y les demos la palabra. Ah, bueno, la profesora María Eugenia, por favor. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente aquí. Así como vos me devolviste una pregunta, Andresa, sobre el lugar de los tutores estudiantiles, ¿no? Los pares, yo te devuelvo una pregunta sobre los docentes. En esta intencionalidad de que verdaderamente ocurran estos acompañamientos en el marco de todas las aulas universitarias, que entiendo que disciplina sería, en tu caso, cada materia, cada cosa que cursan es una disciplina. Ok, entendí bien. Entonces, ustedes, o vos vas en esta sutileza, en esta dedicación exhaustiva al acompañamiento, ¿vos crees que eso es posible? ¿O qué aspectos de eso serían posibles en las aulas, en las disciplinas, en cada una de las disciplinas? ¿O cómo hacer un puente ahí? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué va surgiendo ahí? O si esa alumna hizo algún comentario de que algo de eso llevó a las outras aulas e algo passou allí, digamos. Essa questão é boa porque um dos motivos do laboratório existir é isso não existir nas aulas e nas disciplinas regulares, dos cursos de graduação ou de licenciatura. Então, muitos professores, por exemplo, dentro da letras, tem as disciplinas, sei lá, quem faz francês, né, habilitação em francês. Ele tem as disciplinas que são mais relacionadas à parte linguística, né? Então, os professores têm um maior cuidado em talvez mostrar o que eles esperam de determinado gênero, ter uma definição maior ali com relação àquela produção textual. Só que também tem a parte das disciplinas relacionadas à literatura, que é muito forte dentro das habilitações em francês, inglês, etc, né? Então, nessas partes específicas, por exemplo, muitos alunos têm dificuldade em escrever um ensaio, por exemplo. O professor pede um ensaio, e é isso, assim, é um ensaio literário, e é isso. O professor pede, acha que o aluno vai saber escrever o ensaio, e é um gênero difícil, né? É um gênero que os alunos têm muita dificuldade e o professor não ensina a escrever. O professor ensina o conteúdo, digamos. Ah, sei lá. Vou trabalhar Flaubert, vou trabalhar determinado conteúdo, autor ou período. Enfim, mas escrever o ensaio, o professor de literatura não ensina. Alguns, claro, pode tirar dúvida, etc., mas isso não é o foco da aula dele, né? E às vezes até alguns professores também mais voltados da área de linguística, às vezes também existe essa dificuldade. E particularmente nesse contexto de TGI, iniciação científica, nós recebemos muitos alunos também que sentem dificuldade, porque é o primeiro contato que eles têm com pesquisa. Não tem uma disciplina para pesquisa e iniciação científica, a não ser essas disciplinas que são opcionais. O TGI, por exemplo, ele funciona como uma disciplina, mas o aluno se inscreve e ele tem as orientações, igual um mestrado, assim, por exemplo. Ele não tem uma sala de aula que ele vai lá toda semana. Ele tem a orientação do professor, e às vezes essa orientação acontece, sei lá, a cada 15 dias, a cada um mês, enfim, aí depende do professor. E aí por isso que a gente recebe muitos alunos com dificuldade em escrever determinados gêneros, porque é uma demanda que vem da graduação, das aulas. O sea que es una problemática común, digamos, hacernos cargo de enseñar aquello que solicitamos y a veces que, digamos, que evaluamos, lo solicitamos para calificar, ¿no? Entonces, ¿cuánto depende muchas veces la calificación y esto dar cuenta de lo que se sabe o lo que no se sabe, en realidad de una falta de dominio de las herramientas de la escritura o de la oralización, ¿no? La realidad académica. Qué tarea que tenemos ahí para democratizar el conocimiento, ¿no? Hacernos cargo de la enseñanza en las universidades. Bueno, muchísimas gracias.
Ya el tiempo se terminó. Agradecemos mucho por sus participaciones y por las preguntas, pero muy enriquecedoras. También en nuestro caso aprendimos muchísimo de sus ponencias. Estábamos grabando la presentación, entonces ahora nos encargamos de enviárselo a cada correo, así que no se preocupen. Y retomamos a las 2:30 hora colombiana para escuchar las ponencias de las demás profesoras. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y la próxima nos vemos allá o acá. Sí, sí. Gracias. Adiós. Adiós. Está bien. Chao, Clau.